próximo palestrante, o Lucas Lira. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do Lucas e depois ele pode estar se apresentando também. O Lucas, ele tem expertise aí nas áreas de mecatrônica, robótica e engenharia aeroespacial. Ele desenvolve vários projetos ligados a design de produtos, relacionando as questões de sustentabilidade. Lucas Lira, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Perfeito. Sim. Muito obrigado, Débora, pelo pontapé inicial. Obrigado aí ao convite, professor e mestre aí, Douglas dos Reis. Muito bacana aí, peguei um pouquinho aí do trecho final da palavra do Francisco em relação ao potencial, o grande potencial que é a utilização das fontes renováveis, né? A parte de energia solar, essas aplicações que vem crescendo bastante aqui no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte de design, essa parte de engenharia mecatrônica e também a parte de novas tecnologias que estão atuantes no mercado, né? Todos os conceitos que estão trazendo tanto para o setor aeroespacial, principalmente para o setor automobilístico, e também contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu tenho algumas coisas aqui bem legais para trazer aqui para o pessoal, aqui para os estudantes da faculdade. Bom, vou dar início aqui. Lucas, só um segundinho, deixa eu te apresentar a professora Ana Dalgisa, que é a nossa coordenadora geral ali, ó. O engenheiro Lucas Lira é um engenheiro, né? Agora vem a safra, professora, dos novos, né? Agora vem a galera, né? Os menos de 30, não são 30 ainda, né? Os 20. E ele vem com essa proposta, a gente mostrar que a carreira começa nessa fase, né? Você não vai chegar numa experiência do engenheiro Francisco se você não for adquirindo esse know-how desde já. E agora, essas novas tecnologias facilitam bastante. Professora Ana, eu gostaria que, infelizmente, não deu para fazer o fechamento, agradecer o engenheiro Francisco, a nossa coordenadora vai depois acompanhar no COF, porque foi exaustante. Francisco, obrigado. Professora Ana, dá uma palavrinha na transição aí do palestrante, por favor. Perfeito. Boa noite a todos. Na verdade, gostaria de agradecer ao senhor Francisco pela presença aqui no seminário de profissões. É sempre muito bom poder ter acesso, né, ao compartilhamento de conhecimento de pessoas experientes e não experiência relacionada não só à idade, porque tão jovem também o Lucas, né? Já agradeço antecipadamente, com certeza. Com um pouco menos de idade que a gente, só um pouco menos, porque também somos jovens, né? Tem muito a compartilhar. Então, muito obrigada, senhor Francisco, por ter compartilhado. Eu acompanhei, vi que os alunos gostaram muito, interagiram, ficaram muito curiosos pelo assunto, o que é muito bom, né? O que de fato é importante, que é despertar essa moçada que está vindo para essa temática nova, né? Da energia fotovoltaica, de energias renováveis, que é uma temática tão importante, tão atual, e como a gente pode ver, sendo tratada tanto por profissionais mais experientes quanto jovens, né? Então, é um tema atual, um tema moderno e sendo trabalhado por todos os, vamos colocar assim, todos os tipos de profissionais, né? Já os mais experientes, colocados no mercado, que são empresários, mas que também são jovens empreendedores. Enfim, é um mercado potencial que pode abraçar, que pode englobar muitos de vocês, indiferente da formação, seja administrador, engenheiro, profissional de contabilidade, dá uma possibilidade muito grande de atuação. Então, gostaria de agradecer pelo conteúdo, foi realmente muito interessante, e eu acredito ter despertado a atenção dos nossos alunos para essa temática. E, com certeza, o Lucas, com a forma diferenciada de ver as coisas, o olhar mais um pouquinho mais jovem, também tem muito a contribuir, já agradeço. Muito obrigada. Perfeitamente. Excelente, agradecer o convite. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de engenharia, né? Essa construção do design e também um pouquinho sobre a parte de robótica. Bom, vou compartilhar aqui com todos vocês que estão presentes aqui no segundo seminário da Faculdade Toicheri a minha tela.
e vamos dar início aí à nossa apresentação. Bom, we humans have a way of continuously outdoing ourselves, don't we? From the beginning, Autodesk led the CAD revolution. It started on a desktop, turning impossible ideas into reality. And today, we see impossible as possible. Through design and engineering, we turn ideas into innovation. We live in the era of connection, where manufacturing isn't just about molds, assembly lines, or even 3D printing. It's about closing the gap between physical and digital, between possible and real. Reimagining what product development and manufacturing could be. It's about having the freedom to work from anywhere, with better tools that work the way we do. Tools that push the limits of data and algorithms to make impossible design possible. This is about collaboration and uniting the product development process to achieve true innovation. And this is about us. Let's transform the way things are designed, made, and used. The future of making things is now. Human engineering combined with artificial intelligence. Lighter, smarter products. And here is a huge potential that can revolutionize not just the products that we're providing, but also the way we work. It's about finding ways to extend the range beyond anything that we thought possible. One way to do that is to make the vehicle as light as possible. That's where generative design comes in, using artificial intelligence to design structures that are lighter and stronger than anything we thought possible. We have been looking for something that would really represent our company's DNA. The goal of the Type 20 is to provide a platform for us to show really cutting-edge technology in a really emotionally impactful way. It is the very classic Volkswagen Plus, which stands for the heritage of our company, of our company's values, bringing people together on their journey, providing individual mobility and freedom. It was amazing to see how this software worked and how quickly it worked, how just a couple inputs could get us literally hundreds of results. It was staggering. The generative design process lets you optimize for different manufacturing methods, like CNCing the wheels from metal or casting them from molten metal. One of the biggest surprises for me was seeing just how much material you could remove from a conventional wheel structure. When the final rims arrived here on site, it was kind of like Christmas morning. The whole team was excited to open the box to see how they really work. I'm really proud of the team here that we were able to put this thing together and show our vision of the future of both the company and of the automotive industry. Perfeito. Bom, todos vocês devem ter acompanhado aí dois vídeos, né, que retratam o cenário atual da grande corrida pelo design generativo e também pelos avanços na área de produção e manufatura, processo de impressão 3D, né? E também nós iremos linkar um pouco também sobre a parte da integração de robótica, né, dentro desses processos. Vocês conseguiram acompanhar essas duas apresentações em relação a vídeos? Perfeito? Sim. Legal. Bom, contar um pouquinho, né? Sou o Lucas Lira, né? Venho aí da área de atuação da área de tecnologia e mecatrônica industrial, né? Então, no processo
iniciei a minha fase no técnico, em mecatrônica, depois migrei para engenharia, e hoje atuo como membro e também cofundador da Fábrica de Nerds, Clube de Inovações, um laboratório situado na região de Guarulhos, né, onde a gente trabalha com conceitos da área de engenharia industrial, né, tanto no conceito do desenvolvimento de projetos e também no desenvolvimento de novos produtos, né, produtos para a área educacional, da área de engenharia, e também a solução de desafios globais. Bom, você consegue observar aí, dentro desse período, né, dentro aí de 10 anos, né, desde o início da minha construção da minha carreira acadêmica, iniciando a passos curtos no técnico de mecatrônica industrial, onde eu começava a lidar ali com as primeiras projeções, né, utilizava lá o ProjeCAD, um software bem simples para a construção dos modelos, né, utilizava lá o papel, utilizava o esquadro, entre outros elementos, para quem já cursou aí alguns módulos da área de desenho, sabe como funciona, né? Todo esse tipo de processo. E aí, quando você migra para dentro do processo computacional, você começa aí a engatinhar, né? Utilizando os primeiros softwares aí, como citado lá, o ProjeCAD, para quem já deve ter ouvido falar, pesquisado algo sobre. É uma plataforma bem simples para a execução desses projetos, né? Bom, algumas participações também internacionais, tá? Entre projetos da área de robótica. Então, 2 idas aos Estados Unidos, participar de competições representando o Brasil, e dentre outros projetos espalhados pelo mundo, né? Hoje a gente vive aí um momento de pandemia, né, onde todo mundo consegue desenvolver suas atividades, suas reuniões em casa, mas na verdade o mundo ele já é assim há um bom tempo, né? Diversas pessoas já desenvolvem, para quem está dentro dessas comunidades, né, comunidades de tecnologia, sabe que as coisas acontecem distantes, né? Algumas coisas acontecem aqui no Brasil, outras coisas acontecem aqui na América do Sul, em alguns países localizados, Argentina, Colômbia, Peru, e a gente tem essa comunicação também com outros países, os países norte-americanos, os países da Europa, os países da Ásia, e a gente faz essa troca de projetos que vocês vão observar aí com o decorrer da apresentação. Bom, os 4 pontos aí, né, a Fábrica de Nerds aqui na região de Guarulhos, a Vex Robotics como uma plataforma, né, participando aí das competições mundiais e desenvolvendo soluções dentro da própria plataforma. A Autodesk, como vocês devem ter observado aí logo de início, as 2 apresentações com o grande potencial que é hoje o desenvolvimento de um produto no mercado, e também aí a Microsoft como um dos pilares. Bom, isso aqui é só bem rapidamente, né? Um dos pontos que é dentro da comunidade, algumas conquistas, eu vou falar alguns pontos para vocês. É uma comunidade acadêmica, né, que eu acho bem interessante para a galera que está aí na faculdade, fazendo um curso superior, conhecer essa plataforma, né, trocar experiências com profissionais da área, né. Então, dentro dessa plataforma, você consegue encontrar estudantes do Brasil, estudantes de curso superior da Inglaterra, estudantes de cursos superiores da Ásia e diversos países espalhados pelo globo terrestre, né? E eu aí também faço parte dessa comunidade, né? A comunidade Autodesk, grupo de embaixadores, né? Espalhado por diversos cantos do planeta Terra. E dentro dessa comunidade a gente faz a troca de várias experiências na concepção no desenvolvimento de soluções para o mercado ou para um determinado tipo de desafio, ou também até alguns treinamentos dentro da plataforma, né? Boa parte dessa troca de experiência é totalmente gratuita. Basta você ter aí o seu computador, ter o acesso à internet, ter um dispositivo móvel, seja lá um computador, um tablet ou um smartphone, e você consegue visualizar todas as informações que acontecem aí dentro da plataforma. Bom, como havia mencionado, né, aqui, peguei aqui na comunidade hoje mesmo, né, um dos últimos reports dentro da comunidade. Então, hoje somos aí 12.619 membros espalhados aí pelo mapa que vocês conseguem observar aí na tela de vocês, né? Então, tem uma galera aqui no Brasil que representa aí o nosso país dentro da comunidade.
um grande crescimento, né, entre os indianos, né? Existem diversos indianos que fazem parte também da comunidade, essa troca de experiência, desenvolvimento de projetos, e, obviamente, o berço, né? O berço da empresa norte-americana, que é os Estados Unidos, onde tem diversos alunos também que fazem parte aí do programa, tá? Eu havia listado, né, menciono aqui bastante alunos, tá? Mas existem 3 pilares. Alunos que fazem parte, né, alunos de curso superior, seja lá arquitetura, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia elétrica, ou qualquer outro tipo de área de atuação, né, administração, se você trabalha com a parte de inteligência artificial, então qualquer carreira, profissão, você consegue engajar dentro dessa comunidade, porque todos vocês sabem, né, devem conhecer, a Autodesk hoje atua com diversos softwares na área de engenharia, né, desde lá do público gamer, na concepção, na criação de games, também quanto na concepção da parte de engenharia, que é o berço, da onde ela nasce, arquitetura, engenheiros civis, com a plataforma Revit, BIM, entre outras plataformas que vocês vão observar aqui. Meu foco é em si a engenharia mecatrônica, então nós iremos falar um pouco mais sobre a parte mecânica, né, a construção de peças voltadas à engenharia industrial mecânica. Bom, então temos estudantes dentro desse mapinha aí, também temos profissionais da área, né, então existem profissionais que trabalham dentro da própria Autodesk, como mentoria e tutoriamento das pessoas que frequentam, né, essa comunidade, esse fórum. E também temos outros entusiastas, né, professores, também temos engenheiros, temos desenvolvedores, criadores de startup, né, sempre ali com um olhar diferente, tentando recrutar pessoas que fazem parte e interagem ali dentro da comunidade com o desenvolvimento de um novo produto, um novo projeto, ou uma determinada ação dentro da comunidade. Bom, dentro dessa comunidade é um ponto bem legal, né? Para quem vive aí na área de engenharia, um dos principais pontos que nós temos aí é que assim que você conhece um software, né? Assim que você começa a explorar um software, ele te abre N caminhos, né? Seja para a criação de um novo produto, seja para a estruturação de um novo projeto, né? Então, o engenheiro Francisco, o engenheiro Jonathan, que estava aqui também, estava acompanhando na última apresentação do seminário, falou um pouco sobre o desenvolvimento de um projeto. Dentro do desenvolvimento de projeto, você tem diversas habilidades que você tem ali dentro daquela construção. Dentro dessas habilidades, você tem que ter habilidades em software, tá? Os softwares são o quê? O processo de gerenciamento e o processo de construção que vai dar a base para a apresentação de um determinado projeto que você queira lançar aí no mercado. E o legal dentro dessa comunidade é que nós temos o quê? As classificações, né? Das pessoas que interagem ali dentro do ambiente. Então, os níveis são aí alavancados dentro dos 12.619, né? 10.256 são aí o nível starter, né? Estão iniciando o seu processo de interação e o seu processo de contribuição dentro da comunidade. Aí, em uma escala maior, 1.643, nós temos aí o nível bronze, tá? Onde existem diversas pessoas aí que trabalham com um nível maior de engajamento e de interação e contribuição, né? Com o seu conhecimento, tanto conhecimento universitário quanto o seu conhecimento em relação ao software utilizado dentro do seu processo acadêmico. Silver, 485, então já tem aí uma contribuição maior dentro da comunidade, um engajamento, uma troca em relação à experiência, as soluções de desafios que aparecem dentro na comunidade, e você vai recebendo pontuações, vai recebendo créditos para ter um processo evolutivo. Nível Gold, 193, ali no nível ali mais superior, né? Chegando aí a um dos últimos níveis da escala, nível Platinum, né? Então, 39 membros que fazem parte aí desses 12.619 são nível Platinum. E, né, dentro toda dessa classificação, você tem o processo de certificação, né? Certificação, treinamento que você vai recebendo com o decorrer das interações, né? Então, hoje, você que está na área de engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, elétrica, ou outro tipo de engenharia que utilize algum tipo de software da família Autodesk, você sabe que
ou deve ter pesquisado, ou se não pesquisou, é interessante que você pesquise, que tem aí os processos de certificações e contribuição no desenvolvimento de projetos. E aí, obviamente, quando você vai avançando dentro dessa escala, você vai tendo aí alguns benefícios dentro da plataforma, tá? E o último nível aí que ainda não está lançado, ainda não saiu aí no último report, o nível diamante, onde nós temos aí três integrantes. Um integrante ele está localizado no Reino Unido, né? O segundo integrante ele está localizado aqui na América do Sul, que é um peruano, e o terceiro integrante aí, infelizmente, eu fazendo parte aí, representando o Brasil como o nível diamante aqui nessa troca de experiência, né? Todo esse processo de desenvolvimento de projeto. Então, essas três pessoas aí atualmente fazem parte aí da liderança desse movimento dentro da comunidade global. Bom, como eu havia mencionado, né, esse conhecimento da parte de software, ele é extremamente importante, né? Então, aqui todos vocês conseguem observar a gama de softwares que o pessoal que frequenta a comunidade tem conhecimento. Então, todos esses softwares aí fazem parte da família. Então, AutoCAD, que é um dos softwares aí mais conhecidos pela galera que frequenta os cursos da área de engenharia, seja engenharia mecânica ou engenharia elétrica, engenharia civil, conhece bem, fala bastante aí do AutoCAD, é a primeira ferramenta lançada, né, a primeira ferramenta computacional lançada aí para engenheiros, dentro dessa longa história que nós temos do processo criativo da engenharia, e dentre outros projetos, dentre outros softwares que vocês irão observar aí nesse gráfico, né? Fusion 360, né? 6 anos de Fusion 360 no mercado. Revit aí para quem era da área de arquitetura, engenharia civil. Inventor, grandioso Inventor aí que há décadas vem revolucionando o mercado da engenharia de manufatura e processos industriais, assim como o Fusion hoje é o grande potencial aí no mundo, tá? De forma global, software que consegue integrar diversos ambientes em uma única plataforma, né? O professor Douglas fez o convite, tem trocado algumas informações aí que o pessoal que tem frequentado a engenharia tem tido seus primeiros contatos com software dentro da faculdade Toitieri, então é um grande avanço aí para a instituição. Tinkercad 3D Max, para quem gosta aí da área de game, nessa parte de gamificação. Então tem aí o 3D Max, nessa parte de renderização, criação de elementos 3D, a parte de personagem. Naviworks, BIM 360, o Generative Design, que a gente acabou passando aqui os 2 vídeos apresentando um pouco mais sobre essa tecnologia, sobre como ela tem sido utilizada por grandes empresas no setor industrial, entre outros, Dynamo, Civil 3D, Sketchbook, outros softwares da família, Maya também, para quem é da área de gamificação, InfraWorks, Aliens e o VRED. Bom, projetos e experiências profissionais, né? Falar um pouquinho aí sobre, a gente acabou observando lá nos 2 vídeos de introdução. Primeiro vídeo, um vídeo conceitual sobre o potencial crescimento dos recursos tecnológicos para os profissionais do segmento da área, seja o profissional da área de engenharia, seja ele um profissional da área de administração, né? Hoje a gente vive essa pandemia e o aumento em relação às videoconferências foi um grande crescimento, né? E os profissionais da área de administração estão aí, né? Participando das videoconferências, trocando essas informações. Obviamente tem o processo de realidade aumentada, hoje tem o link, né? Algumas videoconferências conseguem fazer esse link com a parte de realidade aumentada, então o processo do avanço tecnológico vem crescendo cada vez mais, vem revolucionando aí o mercado dia a dia. Bom, dentro dessas experiências profissionais, né, existem 2 pontos aí que estão linkados, né? Essa parte de design industrial e também a parte do desenvolvimento de protótipos tridimensionais, né? A parte de robótica. Aqui nós temos a exibição de alguns projetos. Esses projetos são desenvolvidos aqui são projetos liderados por mim, né? Dentro aqui do espaço
Clube de Inovações, né, Fábrica de Nerds, núcleo de desenvolvimento de projetos na área de sustentabilidade, na área de engenharia, prototipagem e também robótica. E aqui nós temos alguns projetos que fizeram parte desse segmento, né, dessa carreira. Projetos que são utilizados aí com algumas plataformas que foram apresentadas lá no início, né, a Vex Robotics com a parte tangencial em relação à construção dos protótipos robóticos, né, toda a parte de arquitetura. Hoje ela sempre possibilitou você criar, né, estruturas metálicas voltadas à manipulação, né, bem voltada ao perfil industrial mecânico. E hoje o avanço dessa plataforma, esses 12 anos de empresa, né, dessa empresa norte-americana, hoje ela tem um baita potencial, né, para as pessoas que trabalham com essa plataforma, né. Nos últimos anos, a equipe de engenharia da Autodesk tem trabalhado frequentemente, né, bem incansavelmente no desenvolvimento da arquitetura, né, e do produto V5, né. Depois, quem tiver curiosidade pode estar fazendo uma pesquisa. A plataforma V5 é uma plataforma extremamente ampla, extremamente inteligente para a parte de robótica industrial, essa parte de robótica educacional aplicada, né? Então, te possibilita fazer o controle utilizando a parte de inteligência artificial, a parte de controles de motores inteligentes e diversos outros tipos de sensores tecnológicos. Então, um sensor de reconhecimento facial, um sensor de reconhecimento de peças tridimensionais, sensoriamento de reconhecimento de cor. Então, todo aquele potencial que a gente consegue identificar dentro de uma célula de manufatura, dentro de uma indústria, hoje o avanço da tecnologia potencializa, né, um microcontrolador embarcado em um sistema de robótica como esse que vocês conseguem observar aí na imagem e consegue trazer toda essa tecnologia para dentro de uma bancada, dentro de um laboratório de uma universidade. Então, a gente consegue observar o quão grande é esse avanço tecnológico. Aqui nós temos aí, durante esse período de pandemia, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, nessa imagem 1 e 2, o desenvolvimento de essas face shield, né, essas máscaras de proteção, um desafio que foi lançado dentro da plataforma Autodesk, da comunidade que eu apresentei recentemente para todos vocês. E aí os designers, né, as pessoas que desejavam contribuir com seu conhecimento, com toda a sua expertise dentro da comunidade, dentro do conhecimento de software, o conhecimento de engenharia dentro da sua carreira acadêmica, consegue contribuir em projetos internacionais, projetos que são visualizados em outras universidades, por outros profissionais do segmento, e a gente consegue trocar informações, conferências com as pessoas para implementar aí os processos de melhoria e até o lançamento desses produtos para combater aí uma pandemia, solucionar alguns problemas que são enfrentados aí pela humanidade. Bom, em relação ao processo tangível, né, aqui nós temos aí sobre a minha mão, né, um chassi de drone utilizando a Potencial Tecnologia, o design gerador. Aqui também uma roda, né, então a gente tem lá os 2 vídeos de introdução, o segundo vídeo focando nessa parte industrial da concepção de um novo produto, do design generativo, e observa que foi uma grande empresa, né? A gente está falando ali da Volkswagen, uma das grandes empresas do setor automobilístico, uma das maiores aí do segmento. Uma empresa alemã, né? Uma indústria alemã, o berço da automobilística, e aí você fala, poxa, e aí, como é que eu consigo ter acesso a esse tipo de tecnologia? Eu tenho que trabalhar dentro de uma indústria como essa para ter acesso a essa tecnologia? Eu preciso ter um contato direto com o engenheiro da Volkswagen para utilizar o mesmo processo de tecnologia que utiliza dentro de uma planta industrial como lá, na Volkswagen, na Alemanha? Não, né? Aqui esse é um projeto desenvolvido aqui também, dentro do Clube de Inovações da Fábrica de Nerds, né, liderado por mim, a concepção de uma nova roda, né, utilizando esse processo de design generativo, né, economia de material, e é o que eu vou mostrar de forma detalhada nos próximos passos, tá? Então, o mesmo conceito, a mesma concepção, né, de design que é desenvolvida na Volkswagen por um grupo de engenheiros, dentro da comunidade a gente consegue participar de um desafio
e consegue atuar, né, com todas as nossas habilidades, né? Obviamente que eu estou falando aqui, né, passei pelo o técnico em mecatrônica industrial, também passei pela engenharia mecatrônica recentemente. Então, é um conjunto de habilidades que são trazidas, são herdadas aí entre 8 a 10 anos, né? E aí nós temos aplicações como essas aqui, que são feitas aqui no Brasil, né? Feitas em solo nacional, utilizando o processo de computação nacional aqui, né? Em nosso território, em um laboratório que é situado na região de Guarulhos, né? Então, algumas pessoas, mas só acontece na Europa, só acontece lá fora. Não, pode acontecer tudo isso aqui em Guarulhos também, tá? Basta você ter um computador, basta você ter esse conhecimento, desenvolver essa trilha acadêmica, né? Todos os estudos, né? Que você consegue também aí chegar a esses níveis, né? E ao lado aqui, também, um braço robótico, obviamente desenvolvido aqui um dispositivo de ferramenta, de fim de braço, onde você consegue acoplar, né? Isso é um grande crescimento na área de robótica, profissionais que tenham qualificações técnicas, conhecimentos técnicos para trabalhar na concepção de novas ferramentas, para acoplar nos braços robóticos e trabalhar com novos recursos dentro das operações das células de manufatura. Então, são esses dois pilares, né, que são ênfases dentro do meu processo de pesquisa, né, nas áreas de engenharia, e também no processo de construção de novos produtos, né? Então, é com isso que eu venho trabalhando no meu dia a dia, lançamento de novos produtos com essa tecnologia, né, utilizado pelas grandes empresas globais, e também com as plataformas de robóticas que nos possibilita executar aí diversas coisas, né? No nosso dia a dia, ou seja lá num processo de manufatura autônoma. Bom, em relação à máscara, né? Então, um pouquinho da cara do que vocês podem encontrar dentro dessa comunidade, né? Dentro desses fóruns aí globais um desafio como esse, né? O Full Face Mask, onde é desenvolvido aí. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? Na íntegra, um pouquinho sobre como vocês conseguem ter acesso à plataforma e como vocês conseguem observar aí a plataforma. Todos vocês conseguem observar aí, né? O link, a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, então aqui existem N desafios, né, dentro da plataforma. Então eu selecionei aqui uma categoria dentro da plataforma, e aí dentro dessa categoria aparecem os desafios tangíveis a essa seleção. Bom, esse aqui é o desafio, né, um desafio que aconteceu aí, deixa eu ver se eu consigo ver a data. Aconteceu aqui em abril, né, então 28 de abril do ano de 2020, onde começa lá, né, um relato em dezembro de 2019, alguns registros da OMS em relação a um surto de uma pandemia desconhecida no mundo. E aí, em meados de janeiro, fevereiro, começa essa explosão da pandemia. E aí, é uma corrida, né? Assim como como está tendo, né, essa grande corrida, né, em relação à busca de uma vacina, também se vivenciou dentro por diversos engenheiros espalhados no mundo, ao redor do mundo, esse grande potencial em desenvolver novos produtos que pudessem proteger as pessoas em relação a essa pandemia aí, a esse vírus desconhecido, né? Então, diversas universidades aí com alunos, né? Universidades, centros de pesquisas começaram a colocar todo aquele conhecimento, todo o portfólio de pesquisa, né? Tudo aquilo que se desenvolve dentro da sala de aula em prática em uma determinada aplicação global. E aí acontece da mesma forma aqui na plataforma, né? Então, como tudo isso é bem dinâmico, as coisas também chegaram aqui dentro da plataforma. Então, aqui a gente consegue observar, né? O desafio é um desafio em relação à pandemia, ao desenvolvimento de um novo produto. Esse produto aí é um produto para a proteção, né, das pessoas que estão ali na linha de frente da pandemia. E aqui seguem algumas orientações, onde você consegue fazer a parte, consegue observar, né, todos os pontos que levam aí no critério de avaliação,
dos jurados, né? Então, a utilização de ISO para o processo de desenvolvimento do projeto, né? Assim como existem as normas, né, faladas anteriormente, né? Para você poder subir num telhado, para você fazer o processo de implementação de uma placa fotovoltaica, para você trabalhar com esse tipo de energia renovável. Aqui também, dentro do processo de construção, né, de novos produtos, existem diversas outras regras que nós devemos seguir também, né? Diversas ISOs aí que a gente deve respeitar. Os critérios em relação ao processo de avaliação do design, né? Os períodos, né? Existem períodos para tanto o período de abertura de um desafio, quanto o período de fechamento desse desafio com a exposição dos seus resultados. Então, é realmente bem dinâmico. É mão que muitas pessoas falam aí, né? Mão na massa, né? Colocar tudo aquilo que você aprende dentro da engenharia, seja dentro da sua vida acadêmica, quanto da sua vida profissional, né? Colocar aqui em prática na construção de um novo produto. Então, basicamente, são essas informações aqui. Poderia aí levar um seminário completo aqui para falar só sobre esse desafio, né? Mas aqui eu tenho alguns resultados, né, que eu consigo trazer para vocês em relação a esse desafio, tá? Então, depois eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre... Essa é uma plataforma online, tá? Uma plataforma em relação à construção de portfólio. Então, isso aqui está disponível. Você colocou o link aí na web, você consegue ter acesso a todas essas informações. É uma plataforma que eu venho alimentando ao longo do tempo da minha construção, da construção da minha carreira, né? E vocês conseguem observar aí alguns projetos. Bom, essa aqui é um dos resultados em relação a esse projeto de pesquisa. Existem fases, né? Então, a primeira fase dessa pesquisa foi a primeira construção que vocês conseguiram observar anteriormente, né? O processo número 1 da máscara de proteção. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui para carregar a página. Ver se eu consigo mostrar aqui a primeira versão do protótipo. Bom, primeira versão do protótipo. Aqui, legal. Essa é a primeira versão aí do protótipo, né? Então, existem todo o processo de descrição do design, né? Para que ele deve ser utilizado, a construção, né? Construção uma analogia ao processo de construção, as ferramentas que foram utilizadas, os processos de encaixe, como os componentes são adequados e alojados dentro do desenvolvimento do desafio, quais são os componentes que fazem parte aí da proteção facial. E aí, obviamente, que foi enviada essa primeira versão, foi feita uma conferência, né, coletado alguns feedbacks, né, alguns processos passaram por alguns ajustes para o processo de melhoria, né, até se chegar uma evolutiva aí do projeto. E aí se teve a nova versão, tá? Aqui, na segunda parte, nós conseguimos observar aí a nossa segunda versão deste design. Então, essa aqui, ó, primeira versão, onde foi apresentada, e aí após a coleta, após algumas reuniões, né, com o grupo de especialistas de universidades e também profissionais que fazem parte do grupo da Autodesk, nós coletamos os principais pontos aí linkados por eles em relação à primeira construção, ao primeiro projeto, e aí se lançou uma segunda versão do projeto, que é aquela versão que foi apresentada anteriormente. Então, a primeira versão em 22/4 e uma segunda versão logo após quase completar um mês, né? Então, dia 18/5 de 2020, nós temos aí a segunda versão. Então, olha só, né? O quanto é desafiador para um engenheiro, né? E também o quanto é desafiador para as pessoas que participam destes designs, né? Porque você tem lá um período de 2 meses, né? 1 mês para ingressar dentro do desafio, coletar as informações técnicas sobre a respeito da concepção de construção do design, e logo após você tem todo esse processo de imersão, né? Pegar todo o seu conhecimento, toda a sua aplicação de engenharia e
jogar ali dentro de um software todos esses parâmetros e trazer, apresentar, né, para profissionais do segmento, né, profissionais consolidados, né, professores de universidades, professores, pessoas da área médica, um novo protótipo. E aí você coleta esse feedback, né, coleta todas as informações de melhoria, e você tem mais um mês, né, menos de um mês, para você apresentar aí uma segunda versão de prototipagem, tá? Então, boa parte desses designs tridimensionais são uma concepção de design sobre um produto, tá? Então, uma concepção de design, utilizando o processo de tecnologias da parte de impressão 3D, né? Então, aqui, no final, né, vocês têm disponível aí, tem o link, depois, em alguns momentos, vai ter um QR Code onde vocês podem fazer o escaneamento e serem direcionados para essa página, e vocês podem fazer o monitoramento de diversos outros projetos que são desenvolvidos aqui na Fábrica de Nerds, liderado por engenheiros, que você consegue chegar com esse projeto até a Europa, tá? Então, esse aqui é um dos colegas que participou aqui comigo também, né? Um grande parceiro, Felipe Kober, que está situado na região da Europa, tá? E aí ele achou muito interessante esse novo produto, né? Todo esse processo de componentes alinhados aí para combater a Covid-19, né? E aí ele realizou o processo de impressão 3D, utilizando tecnologia de sinterização, né? Processo SLA, e trouxe aqui, ó, o projeto do virtual para o real, tá? Então, olha a potencialidade. Eu estou aqui no Brasil, né? No início de pandemia, meados de abril, né? Início de abril, ingresso dentro de um desafio global, onde a corrida dos engenheiros, dos designers, era trazer novas soluções, né? Soluções para que pudesse lançar produtos para apoiar as pessoas que estão aí no combate da Covid-19 de forma na linha de frente, né? E assim, ó, nós conseguimos trazer alguns resultados aí eficazes, né, para esse desafio, né? Então, aqui, ó, todo o processo de construção processo de manufatura, obviamente, essa é uma escala reduzida do protótipo, né? E aí nós temos aí as peças finais, né? Então, recurso maleável, onde a gente consegue trabalhar com estudo de materiais, consegue implementar outros materiais dentro desse processo, e consegue aí lançar um produto real, um produto físico, né? Aí, obviamente, que aí fica por parte, todo esse conhecimento, né? Essa parte que me torna uma pessoa a querer contribuir cada vez mais com a iniciativa de projetos como esse, a colaborações como essa na comunidade, é um enriquecimento dos conhecimentos, das habilidades que se tem na construção de um projeto como esse. Se esse produto vai virar, se esse protótipo vai virar um produto aí de uma empresa, sabe alguém aí em algum local do mundo, possa ser que algum dia eu esteja passando em algum local e possa reconhecer alguns traços, né, em relação a esse projeto que foi compartilhado com pessoas aí afora, né? Então, é exatamente a projetos que a gente consegue chegar a este nível, né? Então, aqui do Brasil, da região de Guarulhos, consigo comunicar, trocar informações com pessoas que estão espalhadas aí nos Estados Unidos, coletando feedbacks, né? Observando todos os processos de orientação. Consigo conectar com pessoas na Europa, né? Desenvolvendo um protótipo como esse, testando e validando protótipos como esse aí dentro de um laboratório. Bom, voltando aqui a nossa apresentação, né? Seguindo aí a nossa apresentação, então vocês conseguiram observar aí bem legal aí a plataforma de forma simultânea, né? Entrando aí em um link. Bom, esse é um dos desafios, tá? Existem vários outros desafios de diversas outras áreas, então, área de gamificação, área do segmento da indústria civil, projetos da área de arquitetura, vários outros segmentos são disseminados ali dentro da comunidade, ou até mesmo você pode impulsionar a criação de um novo desafio. Uma empresa, uma startup que queira colaborar dentro da plataforma pode iniciar aí
projetos ali dentro do espaço. Bom, um processo de manufatura aditiva, né? Foram os 2 vídeos iniciais da nossa apresentação. Ele é tangível em relação ao processo do design generativo, né? Então, lá no início da construção do design, né? O professor Douglas deve ter pegado muito aí, né? A época onde os desenhos eram feitos todos no nanquim, né? À mão, né? A prancheta, aquela bancada para o engenheiro, e ali você trabalhava com todas as ferramentas manuais para construir uma peça tridimensional, né? Então, existem vários centros profissionalizantes que ganharam aí sua vida no mercado, qualificando pessoas trabalhando com esse tipo de processo. E aí vem o surgimento das primeiras plataformas CADs, né, auxiliando, trazendo esse recurso computacional como um auxílio para os profissionais do segmento da área de engenharia. E aí, obviamente, a gente vive uma nova revolução industrial, né, dentro do século XXI, né, século XX, né, que é o potencial aí do design generativo, design criador, né? Então, onde a pessoa passa pelo CAD, ele desenvolve aí algumas restrições, né? Algumas definições dentro do projeto de software tridimensional, e aí você linka uma série de informações trazidas da área de engenharia, da área física, e aí você tem a utilização de 2 processos. O processo de tecnologia de computação em nuvem e também o processo de tecnologia de inteligência artificial. Então, aquele ponto onde um profissional de engenharia, né, um engenheiro profissional, entrava dentro de uma indústria, sentava no computador e começava a desenhar uma peça tridimensional ponto a ponto, isso vem sendo aprimorado. Nós estamos passando, os engenheiros que atuam dentro dessa área estão passando por um outro processo, uma outra revolução, que é o quê? Você traz informações técnicas, informações físicas, mecânicas, imputa esses dados dentro da tecnologia de realidade, de inteligência artificial, e todo esse processamento, essa transição de dados em nuvem, te traz uma nova peça, uma nova solução para aqueles critérios estabelecidos por você. E aí você tem uma aba de exploração, onde você não tem somente a extração de um único design. Então, o engenheiro ele constrói uma única peça dentro de um software tridimensional. Hoje, com essa revolução do design generativo, com essa revolução industrial que vem passando no segmento, você tem a imputação de dados e você tem 30 peças desenvolvidas pelo computador. 40 peças, você pode desenvolver 1, 2, 3, até diversos estudos em relação a uma solução de um software, a inteligência artificial, essa transição entre esse banco de dados. Nuvem te traz lá 20, 30, 40 soluções diferentes para o problema que você vem vivenciando dentro de uma manufatura ou um robô dentro do segmento industrial. Bom, na prática, né, tem um projeto sobre a mesa. Douglas, esse áudio está aberto, está interrompendo a apresentação do Lucas. Bom, aqui eu tenho uma aplicação aqui, assim como a Face Shield, né? A máscara de proteção em relação à Covid-19, um projeto desenvolvido aqui dentro do espaço também, aqui na região, no solo nacional. Com o escaneamento desse QR Code, você pode ser direcionado diretamente para a página desse estudo. Esse estudo é um estudo que está publicado, tá? Todas as pessoas conseguem ter acesso às informações primárias aí desse estudo, tá? Bom, então é o que eu havia falado, né? A transição entre esses dois pontos, a tecnologia de inteligência artificial e a transição entre o banco de dados em nuvem, te traz N outros protótipos, tá? Então, aquele engenheiro que passava lá o tempo desenvolvendo 3 soluções, 4 soluções durante uma semana, um mês ou 2 meses, hoje o computador faz isso em algumas horas, tá? Então, você tem uma inteligência artificial sendo cruzada com a computação em nuvem, leva-se aí 4, 6 horas, dependendo do seu projeto, e você tem lá 20, 30 peças
com um perfil para um determinado tipo de processo que você tenha dentro da sua célula de manufatura. Seja o processo de impressão 3D, né? O processo de manufatura aditiva, que é um grande potencial hoje no mercado, né? O mercado asiático, o mercado europeu e norte-americano, aqui a América do Sul tem avançado também. Seja lá os processos conhecidos, como o processo de usinagem, o processo de usinagem em máquinas de 3 eixos, máquinas de 5 eixos, entre outras máquinas aí do setor de produção e manufatura mecânica. Bom, a ideia, né, aqui, nós temos o design, né, de um drone, então esse é o framing, né, o chassi de um drone. Um drone é utilizado hoje em diversos segmentos, seja o segmento da área de defesa, né, segmento do exército, né, de defesa, seja lá o segmento da área de engenharia, né, então a área de engenharia de agronegócio tem utilizado muito drone para poder fazer um mapeamento, né, de uma lavoura, uma determinada região de solo para o cultivamento, ou também a área audiovisual, né, quem não deve ter observado aí um vídeo no YouTube, ou uma novela onde utiliza aqueles efeitos com o suporte, né, de um drone, né? Então o drone tem sido utilizado bastante aí por diversos segmentos da área e atualmente no mundo. Então aqui tem um design de um framing, né, o chassi. Vocês conseguem observar aí na imagem imputado dentro do software. E aí, como que você trata, né? Como que você aplica esse recurso de engenharia? Eu costumo utilizar aqui bastante dentro do nosso laboratório, né? Com as pessoas que frequentam aqui o nosso espaço, né? O grupo de alunos que frequentam o espaço, alunos, engenheiros e profissionais do segmento. Essa breve escala, né? Alinhadas aí em 4 pontos, né? O processo de modelagem, o processo tradicional, né? Dos corpos iniciais. Então lá tem um chassi. Ele é o meu corpo inicial, meu corpo tradicional, desenvolvido por um outro profissional do segmento da área de engenharia, ou até você mesmo, né? Então, projetando as regiões necessárias, como as partes precisas do seu projeto. Dentro dessa segunda escala, né? O processo de preparação, né? Então, modificar os corpos, modificando as peças que preparam até esse processo computacional. Então, dentro toda essa revolução da inteligência artificial e essa computação em nuvem, o engenheiro responsável pelo projeto deve imputar, né, restrições, né, que é o terceiro passo, né, que é a atribuição de parâmetros. Então, essa atribuição estrutural de restrições, cargas estruturais aplicadas, métodos de fabricações de materiais e objetivos e limites, eles são tangíveis às qualificações do engenheiro e até mesmo outras pessoas que fazem parte de uma equipe industrial. Então, quando a gente está falando em métodos de fabricação, então o engenheiro tem que conhecer a planta industrial que ele tem ali disponível para o desenvolvimento do seu produto, né? Então, em relação aos processos de materiais, então aquele parâmetro com a parte administrativa da planta industrial é fundamental você conhecer os materiais que estão disponíveis ali dentro do processo fabril da sua indústria. As atribuições estruturais, todo o conhecimento de física, né? Conhecimento estático, conhecimento dinâmico, será necessário para você atribuir esses parâmetros, né? Lembrando, né, o computador ele vai fazer o processamento, mas ele só trabalha com esse tipo de processamento a partir de dados fornecidos pelo engenheiro. Então, parece, né, que é tudo sozinho. Não, né? O processo de cruzamento entre banco de dados e inteligência artificial é totalmente desenvolvida pelo computador, pelo poder de processamento que você tem em mãos, né? Mas todas as atribuições de parâmetros são feitas pelos engenheiros, pelos designers industriais, tá? A máquina ela só vai fazer sozinho se você trazer as informações para ela, tá? E no quarto aí, ponto final, né, que é o grande ponto, que é os resultados finais, os parâmetros finais que nós conseguimos observar aí. Bom, aqui na segunda fase, né, dentro da imagem, a gente consegue observar aí, ao canto da imagem, ao canto esquerdo, a gente consegue observar alguns parâmetros em relação aos estudos que foram atribuídos. Esse aí foi um projeto liderado por mim.
Então, aqui nós temos a imagem do chassi do veículo, né? O veículo aéreo autônomo, conhecido aí por drone. Nós temos aí 3 estudos, né? Dentro desses 3 estudos, nós temos aí as restrições, todos esses parâmetros aí de restrições físicas, restrições em relação a materiais e aos processos de fabricação, e aí o processamento de computação em nuvem e o processo de banco de dados, né, inteligência artificial, traz aí alguns resultados que serão analisados aí pelo engenheiro responsável, né, pelo engenheiro de produto. Então, ali, alguns parâmetros em relação ao volume, massa, né, o estresse das propriedades mecânicas do projeto, a gente consegue fazer aí a observação. Aqui tem um resumo sobre o projeto, né? Acessando o QR Code, vocês conseguem observar de forma mais detalhada algumas descrições aí sobre o desenvolvimento e a construção desse projeto, tá bom, pessoal? Bom, aqui são alguns resultados que a nossa equipe, né, o nosso time de design e engenharia julgou aí como principais resultados extraídos da plataforma, os principais framings, né, os principais chassis alinhados aí com os parâmetros imputados na máquina, e aí nós temos a extração de alguns resultados para algumas análises seguintes, né? O processo ele não morre por aí, né? Existem vários outros estudos mecânicos tangíveis, né, ao processo de seleção final do projeto, né? Dentre eles, existem alguns, como aqui numa escalinha bem simples e bem minimalista, né? Nós temos aí três pontos, né, que são levados em consideração a análise do projeto. Primeiro, massa, né? Então, todas as propriedades as propriedades mecânicas são extraídas dentro desse estudo, dentro dessa avaliação acompanhada a processo computacional, né? E pelos recursos imputados pelo engenheiro. Então, um dos grandes processos aí é a massa, né? Que é levado em consideração. Então, dentro do meu primeiro design, eu tenho massa X, né? Com todo esse processo, todo esse estudo, eu tenho o quê? Uma massa Y. Quais são as vantagens dessa massa Y em relação à minha massa X, né? Qual é o tipo de desempenho que eu tenho? Obviamente, né, que a gente sabe que essas aeronaves, elas utilizam um consumo energético, que é o quê? A bateria, né? Quanto menos massa eu tenho dentro do meu chassi, do meu framing, ali no meu veículo aéreo, mais economia de energia eu tenho. Então, quanto mais economia de energia eu tenho, mais tempo em voo eu tenho sobre o meu veículo aéreo autônomo. Então, são vários outros elementos, eu linkei um aqui, tá? Para ser bem simples e direto a esse estudo, mas existem diversos outros processos que podem ser levados em consideração, né? Então, como o segundo ponto, da segunda escala resíduo, né? Uma grande polêmica aí, né, recentemente, né? Os lançamentos aí do iPhone, né? Tivemos grandes problemas aqui no Brasil, principalmente no Brasil aí, né? Por alguns órgãos regulamentares, né? Você tem o dispositivo, né? Que é o smartphone, mas você não tem o quê? O envio do carregador. Qual que é a grande promessa da Apple, né? E diversas outras empresas aí do segmento de eletrônicos, né? A emissão de CO2, né? Gás carbônico. Então, as grandes empresas hoje no segmento, no mercado, têm voltado muito esse olhar, né, para o desenvolvimento de um projeto que ele seja sustentável e contribua cada vez mais com o meio ambiente. Então, essa parte de resíduo gerado pela empresa na concepção e construção de um novo produto lançado no mercado é extremamente importante. É um link extremamente importante para os profissionais que estão envolvidos aí no processo de construção do produto. E aí a grande promessa, hoje é um destaque, né? Você lançar um produto no mercado e reportar, né? Os managers, né? Das equipes, o principal ponto que tem lá é quanto aquele processo de manufatura tem emitido de CO2 no planeta. Quanto mais você economiza, mais incentivo fiscal você tem dos governos em relação aos impostos e outras
outros pontos que são discutidos aí na indústria de produção, tá? E, obviamente, o tempo, né? Quanto mais você economiza tempo, mais produtos você consegue lançar, né? Hoje, se você pegar o mercado de smartphone, menos de um ano você tem um lançamento aí de 2 smartphones, né? Mal lançou um smartphone em um semestre, no outro semestre você já tem rumores sobre o lançamento do próximo smartphone. Então, é o grande potencial que hoje a gente vive, né? Na indústria, né? E o tempo é extremamente precioso. Então, aquele tempo que você levava lá, o engenheiro levava 1 semana, 2 semanas para desenvolver uma única peça, né? Hoje se leva poucas horas aí para você ter N resultados sobre uma determinada aplicação industrial que você tem aí. Então, esses 3 pontos aí são os pontos que eu gosto de levar em consideração quando nós estamos desenvolvendo um projeto aqui, utilizando esse recurso aqui no espaço, né, de tecnologia no nosso escritório. Bom, Lucas? É um dos... Lucas? Oi? Oi, Lucas. Realmente é muito interessante o que você está apresentando, mas por conta do tempo, Lucas, a gente vai ter que dar uma cortadinha por conta da Aline, que ainda precisa aqui apresentar para a gente, e a gente Legal. vai aqui, me desculpa cortar aqui, que eu falei até aqui para os professores em off, vocês estão me convertendo para a área, olha só, que eu sou de ADM, sou de contábeis e agora eu estou assim. Ô, professor, agora eu que vou intervir aí, hein? Para com esse raciocínio aí de querer ir para lá, hein? Mas eu tenho fé que a Aline vai fechar com a chave de ouro para a gente. Vai fechar ali falando de gestão, de contábil. Ô, Lucas, muito obrigada e excelente contribuição que você trouxe. Eu tenho certeza que todos que estão participando deste seminário brilhou os olhos aqui. Tá? Perfeito. Só para fechar aqui com a galera, desculpe aí, pessoal, ter estendido tanto, né? Tem vários outros conteúdos que a gente ia passar aqui, mas só para a gente fechar aqui, deixa eu só mostrar aqui para a galera, né? Alguns dos protótipos que são desenvolvidos, então, com a parte de manufatura e impressão 3D, são alguns dos projetos que a gente consegue desenvolver aqui aqui no espaço, né? E esse drone, vocês estão acompanhando aí, né, pessoal? Sim. Perfeito. E aqui, ó, tem um braço robótico, né? A área de robótica, a gente ia falar no segundo período aqui, também utilizando o processo de tecnologia e design, processo de manufatura aditiva. E aqui estão os 2 filhos aí, né? Um pouquinho aqui, ó, o que é desenvolvido aqui em nosso espaço, né? Obviamente, tendo algumas limitações em relação às máquinas que nós temos aqui, ao tipo de tecnologia que nós estamos utilizando, mas, obviamente, né, a colaboração, né, nossa colaboração internacional, os nossos parceiros internacionais, os engenheiros que trabalham aqui juntamente com a gente em outros locais aí do mundo, conseguem trabalhar, trazer, né, uma máquina aí, uma impressão mais robusta, mais aprimorada, utilizando um processo de sinterização a laser, né? Uma tecnologia que a gente tem aqui é difícil de ser encontrada no Brasil, mas o pessoal consegue disponibilizar aí essas peças, desenvolver essa peça, essa peça é uma peça que foi desenvolvida na Inglaterra, né? No Reino Unido, e um colega aqui, um companheiro de trabalho, nos enviou essa peça em relação ao projeto que eles acharam extremamente importante aí essa contribuição aí. Perfeito? Pessoal, eu fico devendo aí diversas outras informações, mas nós teremos outras oportunidades para se comunicar aí. Abrir perguntas, os QR Code aí, links. O professor Douglas está sempre em contato comigo. Qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo aí, tá bom? E aí nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Legal. Obrigado, Lucas. Muito bom mesmo. Sempre à disposição. Só fazendo um fechamento do Lucas e já fazendo um link com o Aline que vai falar, tanto o Lucas quanto a Aline, eles são jovens que vieram da educação pública, tá? Eles são alunos de rede pública. Legal. Não pensa que é aluno
de escola privada, eles vieram de rede pública. O único up que eles deram na vida acadêmica foram faculdades particulares, mas a formação básica deles foi em educação, escolas públicas. Então, você às vezes fala, o cara chegou aí porque estudou na escola pública, como uma boa parte de vocês. E outra coisa interessante, só fechando, tudo isso que o Lucas falou, o patamar que ele está, ele já é convidado para participar de projetos em outros lugares do mundo onde que é remunerado. O grande entrave desse processo é o domínio do inglês. Sim, sim. Para você sair daqui para ir para lá, você tem que efetivamente dominar. Mas ele já tem currículo para ir participar, já foi várias vezes convidado para participar de outro projeto, recebendo grana. Então, às vezes, fala, mas vou fazer esse qual o meu ganho profissional. É esse, você passa a fazer parte de um nicho de profissionais que são buscados e são requisitados para poder participar de projetos, iniciativa de design. Tá bom? Obrigado, Lucas.